Estamos no módulo de número 9. Estamos estudando os personagens do Apocalipse. Já apresentamos o Deus Trino, apresentamos a igreja e agora estamos apresentando Israel. Para nós entendermos o livro do Apocalipse, nós precisamos ter uma visão da história, de todo o percurso da história humana. Caso contrário, o livro do Apocalipse se torna incompreensível e somente algo em que juízos estão sendo derramados sobre a face da terra. Para nós entendermos o livro do Apocalipse e a relação dele com Israel, vamos primeiro abrir a Bíblia em Salmo de número 115, o versículo 16. Salmo 115, verso 16. Se você encontrou, esteja curtindo esta live, acompanhe na sua Bíblia a explanação da palavra de Deus, porque quando a live termina, o que fica com você é a Bíblia em suas mãos. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela fala profundamente àquele que a examina. Salmo de número 115, o verso 16, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Alguma vez você já pensou, ponderou sobre a implicação de Deus entregar a terra para os homens? Nós sabemos que Deus é imutável. Aquilo que ele fala, ele não pode voltar atrás. O que ele cria para toda a eternidade. No livro de Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade, o senso da eternidade no coração humano. Isto significa que o homem só consegue se realizar se ele tiver perspectiva de vida eterna. E a busca pela vida eterna tem sido a sina do ser humano, a prorrogação, o prolongamento da vida humana. Quando a vida é ceifada antes do tempo, há um grande lamento e uma grande perda. Então, o ser humano, ele tem dentro de si o desejo de viver eternamente. Isto porque aquilo que Deus faz, ele não volta atrás. Ele deu a terra ao ser humano. Agora, vamos considerar, para nós entendermos a implicação de Deus ter dado a terra para o ser humano, a pessoa de Deus e a pessoa do homem. Deus é espírito, o homem é carne. Há uma completa distinção de natureza entre Deus e o homem. Se Deus é espírito e o homem é carne, e ao homem foi entregue a terra, somente o homem feito de carne pode governar o planeta Terra. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e ele colocou este homem sobre esse planeta e disse em Gênesis, no capítulo de número 1, no versículo de número 27, 28, Deus diz: e Deus os abençoou, o homem e a mulher, e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Nós estamos no Salmo de número 115, verso 16. Neste salmo é dito que Deus deu a terra ao homem.
Vamos ver se você entendeu bem o significado do que Deus está dizendo. Nós sabemos que Elon Musk está desenvolvendo foguetes e ele tem por objetivo colonizar o planeta Marte. Eu pergunto a você, existe autorização para o ser humano colonizar outro planeta que não seja a Terra? Responda sim ou não. Existe autorização para o ser humano colonizar outro planeta que não seja a Terra? Sim ou não? Dou-lhe uma. Sim ou não? Dou-lhe duas. Existe autorização para o homem colonizar outro planeta que não seja a Terra? Dou-lhe três. Se você não respondeu, vou responder. Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor. A terra ele deu ao ser humano. Faço uma segunda pergunta para você entender a importância do planeta Terra ser de propriedade humana. Existe promessa de Deus para o ser humano colonizar o universo? Sim ou não? Existe promessa de Deus para o ser humano colonizar o universo? Sim ou não? Dou-lhe uma. Existe promessa de Deus para o homem colonizar o universo? Dou-lhe duas. Existe promessa de Deus para o homem colonizar o universo? Dou-lhe três. Você não respondeu, vou responder. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 28. E assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Portanto, o homem, até antes do Apocalipse, ele não tem autonomia para explorar um outro planeta. Agora, para você continuar entendendo a importância do planeta Terra dada ao ser humano, abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, esteja lendo na sua Bíblia, porque as afirmações que eu estou fazendo, porque elas não são usuais na leitura que se faz da palavra de Deus, as pessoas não percebem o que está acontecendo. Eu perguntei, existe autonomia do ser humano para explorar o universo? A resposta é não, não existe autonomia. No entanto, o ser humano mandou foguete, ele cruzou o espaço sideral, cruzou todos os planetas e passou do último planeta e entrou em outras esferas estelares. Ok, é um artefato humano que está vagando pelo universo. Agora, leia sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição de tudo dos homens ímpios. Agora leia o versículo de número 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo,
e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. O autor aos Hebreus diz que aquilo que não pode ser purificado pelo sangue será purificado pelo fogo. Ou seja, Deus vai ter que recolher o céu como um pergaminho. Grato por me seguir, José. Ele vai ter que recolher o céu como um pergaminho, porque o céu está maculado pelo pecado do homem, através do artefato que o homem está mandando no universo. Entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que o homem não tem capacidade intelectual para enviar naves espaciais para fora do planeta Terra. O que ele não tem é autorização para explorar o universo. Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos do homem. Isso criou um grande problema para Deus. Por quê? Porque Deus é espírito e ele não pode, em tese, resgatar o planeta Terra, já que a Terra pertence ao ser humano e não a Deus enquanto espírito. Qual foi a solução de Deus? A solução de Deus, foi se fazer homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ao Jesus se fazer homem, ele se tornou o Senhor da terra, podendo resgatar a terra de volta para ele. Nós encontramos isso em Apocalipse, a partir do momento em que o Senhor, num dado, vamos ver se eu encontro aqui, o Cordeiro de Deus resgata o planeta Terra. Deixe-me ver aqui se eu encontro rapidamente esse texto. Ele coloca um pé sobre o mar, outro pé sobre a terra e toma posse do planeta Terra de volta. Por isso foi necessário a morte de Jesus. Agora, vamos entender a história de Israel. Quando Deus coloca o ser humano na terra, Adão e Eva, eles cometem o pecado e com o pecado a morte entra no mundo. Duas descendências se formam. A descendência de Caim, a descendência de Sete. A descendência de Caim é uma descendência ímpia, a descendência de Sete é uma descendência santa. Ela vai a Sete, ela vai a Enoque, que foi arrebatado, e ela vai a Noé, que fez a arca. Com Noé, a família de Noé é salva pela arca e todo aquele mundo ímpio morre com o dilúvio. A terra reinicia a sua reconstrução a partir da família de Noé. Deus precisa de um testemunho na terra. Ele vai até Abraão e encontra Abraão alguém com quem ele pode fazer uma aliança. Vamos abrir a Bíblia em Gálatas capítulo 3, o versículo 13. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. Se você encontrou, esteja curtindo esta live. Diz assim esse texto: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos,
porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Então nós temos Abraão, de Abraão nós temos Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e que está na linhagem de Abraão. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma nenhuma que venha desfazer a promessa. Então Deus faz uma promessa com Abraão e essa promessa segue a sua linhagem até chegar em Cristo. É o que Gálatas capítulo 3, o versículo 13 diz. Agora vamos voltar para Gênesis e no momento em que esta aliança ela é feita com Abraão. Abra em Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3. Se você encontrou, esteja curtindo esta live. Gênesis 12, versículo 2 e 3. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Note uma coisa: quem é amigo de Abraão é abençoado. Quem é inimigo de Abraão é amaldiçoado. De Abraão vai para Cristo, passando pelo povo judeu. Quem é amigo de Israel é amigo de Deus, porque é amigo de Abraão. Abraão tem em Israel a sua descendência como nação e na igreja a sua descendência enquanto povo gentílico. Deus faz uma promessa para Abraão. Vamos entender o cenário dessa promessa. Deus deu a terra para o homem. Ele fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e ele disse ao homem: sujeite a terra, domine a terra, enche a terra, se multiplique na terra. E agora Deus escolhe um homem chamado Abraão e disse: a terra de Canaã é tua. Ninguém vai tirar essa terra. Abraão recebe uma promessa de Deus, uma porção de terra. Ele diz: esta terra, farei de ti uma nação. Sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu vou te mostrar, e ali será estabelecida uma nação. Eu pergunto para você, vamos supor que fosse possível alguém extinguir Abraão da face da terra. O que aconteceria com o planeta Terra? Deus fez uma promessa a Abraão e disse: essa terra é sua. Significa que as demais terras não eram de Abraão. O mundo jaz no maligno. Se o maligno conseguisse extinguir, acabar, destruir Abraão, o que teria acontecido com o planeta Terra? De quem seria o planeta Terra se Abraão pudesse ser destruído? De Deus ou do diabo? Por certo, se Abraão tivesse sido destruído, Deus ficaria sem testemunho na terra, Satanás teria vencido, o Deus desse século teria conquistado 100% do planeta Terra. Israel é a garantia de Deus de que a terra lhe pertence e ninguém vai poder tirá-la de suas mãos. Por isso que nós encontramos a batalha de Amargedon, todas as nações contra Israel, porque se possível fosse matar todos os judeus, destruir Israel, Satanás teria vencido. Gênesis, capítulo 15, versículo de número 1, diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão,
Eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. O teu galardão será sobremodo grande. Na corrigida, a leitura é a seguinte: eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Eu sou o teu grandíssimo galardão. Ou seja, Deus fez uma promessa com Abraão, e nessa promessa, primeiro, ele será uma grande nação. Segundo, o nome de Abraão será engrandecido. Terceiro, Abraão será protegido por Deus. Quarto, através de Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, através de Abraão haverá uma redenção de alcance universal. E quinto, Abraão terá posse legal de Canaã. Gênesis capítulo 15, versículo 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra, Canaã. Então Abraão, ele tem posse da terra de Canaã. E Deus tem a garantia de que um homem, fiel testemunha dele, tem domínio em um pedaço da terra, até que toda a terra seja cheia da glória do Senhor e ela seja totalmente da posse de Jesus Cristo, quando todos os seus inimigos forem colocados debaixo dos seus pés. Vamos agora ler Romanos, capítulo 4, versículo 16 e 17. Se você encontrou, esteja curtindo esta live. Romanos, capítulo 4, verso 16, 17. Diz assim: como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra esperança, creu, para vir ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Deus está confirmando a sua promessa a Abraão. Então, Deus tem um acordo com Abraão. Eu te dou Canaã, ela será a tua terra, a tua descendência terá impacto sobre todas as nações da terra. E Paulo fala que nós, enquanto cristãos, somos filhos de Abraão. Temos a mesma fé de Abraão. Viemos da mesma descendência de Abraão. E a nação que se levanta contra Abraão é maldita. Quem sabe não se encontra nisso a explicação de muito que se passa entre nós nesses dias, quando um governante se levanta contra Israel e nós sofremos as consequências desta escolha. Deus tem um acordo com Abraão. Vamos agora ampliar o conhecimento deste acordo através da chamada Aliança Palestina. Em Romanos, capítulo 11, versículo 25 e 26, mostra que Deus não se esqueceu de Israel. Romanos, capítulo 11, se você encontrou, esteja curtindo essa live. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio do endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião libertador, e ele apartará de Jacó as suas impiedades. Deus tem um acordo com Israel, uma aliança com Israel. E quando terminar a plenitude dos gentios, na batalha de Armagedon, Jesus volta, estabelece o seu reino milenar e Israel volta a ser o ponto central do planeta Terra,
quem não for a Israel adorar o Deus de Israel, não choverá sobre a sua terra. Vamos agora para Deuteronômio, capítulo 28, o versículo de número 15. Se você encontrou, curta essa live. Deuteronômio, capítulo 28, o versículo de número 15. Diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições e te alcançarão. Agora, versículo 1 e 2 de Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Ou seja, Deus tem uma promessa vinculada a Israel que depende do cumprimento da obediência de Israel a Deus. Se Israel ouve a Deus, a bênção chega a Israel. Se Israel não ouve a Deus, a maldição alcança Israel. Israel tem que tomar a sua escolha. Zacarias, capítulo 12, versículo 9 e 10. Zacarias, capítulo 12, versículo 9 e 10. Diz assim: naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Aqui nós estamos falando da batalha de Armagedon. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Nesse texto está revelado o dia que Israel vai se converter ao Senhor. Quais são os termos da aliança palestina? Primeiro, Israel tem que obedecer à voz de Deus. Segundo, se Israel não obedecer à voz de Deus, Israel será disciplinado na sua desobediência. É por isso que na morte de Jesus, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída pelo povo romano e Israel foi espalhado entre as nações. Mas Israel vai se converter ao Messias. Terminamos de ler o texto da conversão de Israel ao Messias. E o Senhor vai trazer juízo sobre os inimigos de Israel. E o Senhor vai abençoar Israel. Porque então temos o livro do Apocalipse. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Diz assim: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Esses 144.000 são os judeus que estarão com o Senhor quando o Senhor vir para restabelecer o domínio sobre a terra e o reino milenar. Zacarias, capítulo 14, versículo 16 e 17. Como vai ser esse governo milenar quando Jesus voltar, salvar Israel e introduzir esse reino? Zacarias, capítulo 14, versículo 16 e 17. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém,
subirão de ano a ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Ou seja, se alguém quiser ser abençoado durante o milênio, terá que vir adorar a Deus em Jerusalém. Então, nós temos aqui a Aliança Palestínica. E nós temos agora a Aliança Davídica. Essa aliança nós encontramos em Romanos, capítulo 1, versículo 3 e 4. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Jesus foi designado com respeito a seu filho Jesus, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Lembra que Abraão e a sua descendência é Cristo. Há uma promessa de um reinado a Davi, e o descendente de Davi também é Cristo. Veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. Jesus, ele é da descendência de Davi. E qual foi a promessa de Deus a Davi? Está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Vamos para 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Diz assim: porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Deus faz um acordo com Davi e ele diz: o seu reino será eterno. Jesus é o descendente de Davi. Jesus se fez homem, a terra Deus deu aos homens, e é por isto que haverá um novo céu e uma nova terra, e esse reino que Jesus vai estabelecer no milênio, depois de fim do milênio, perdurará por toda a eternidade. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 11 e 12. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 11 e 12. Este me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, e como a retirei daquele que foi antes de ti. De novo, os céus são os céus do Senhor. A terra ele deu aos homens. A terra ele deu a Abraão. A terra ele deu a Davi. E ele declara ao rei Davi: a seu trono será para sempre. E aí nós vemos Jesus voltando para estabelecer o seu reino milenar em Apocalipse, capítulo 19. Esteja acompanhando na sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 19, o versículo de número 11 e 15. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Verso 15. Saía da sua boca uma espada para ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Lembra que eu disse da mulher vestida de sol? Ela gera um filho varão, e ele há de reger todas as nações da terra. Aqui está dizendo, em Apocalipse capítulo 19, versículo 15, ele regerá com cetro de ferro. Acontece
que esta promessa está também em Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 27, e é a promessa dada à igreja: e com cetro de ferro as regerá, ou seja, a igreja regerá as nações com cetro de ferro. Jesus regerá as nações com cetro de ferro. É por isso que em Apocalipse capítulo 12, o versículo 5, o varão que foi arrebatado é a igreja, visto que Jesus não foi arrebatado, ele foi elevado aos céus. Mas Jesus no céu só fica completo quando o corpo se integrar à cabeça no mesmo lugar. Por isso, a necessidade da ressurreição dos mortos e do arrebatamento da igreja. Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 24. Apocalipse, capítulo 21, versículo 24. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Eu falei rapidamente sobre Zacarias. O que acontece? Qual é o cenário de Zacarias? Vamos entender, e nós estamos falando de que os céus são os céus do Senhor, a terra Deus deu aos homens. Imagine a batalha de Armagedon, todos os exércitos indo contra Israel. A Bíblia diz que o reino do Oriente, só ele, trará 200 milhões de soldados. Parece um número astronômico, mas se nós olharmos para o extremo Oriente e enxergarmos a China tem mais de 2 bilhões de habitantes. 10% dá 200 milhões. Normalmente, um exército de uma nação é formada por 10% dos seus homens. Então não há nada extraordinário da China trazer contra Israel um exército formado por 200 milhões de soldados. Mas a Bíblia diz que quando Jesus vencer aquela batalha, haverá gente viva. Esta gente viva vai colonizar a terra por 1000 anos. Esta gente viva não será parte dos salvos, será daqueles que vão ficar na batalha de Armagedon vivos. Eles procriarão, os santos não procriam, não casam nem se dão em casamento, serão como os anjos do céu. Mas os que sobrarem da batalha de Armagedon procriará na terra. Eles encherão a terra com a glória e com o conhecimento do Senhor. Eles serão obrigados a vir a Israel, a adorar a Deus. Se eles não vierem, não haverá chuva na terra deles. Aí você me pergunta, Pastor César, se este contingente vai ficar vivo e eles não são salvos, como vai ser no final dos tempos depois? No final do milênio, Jesus soltará Satanás. Satanás percorrerá a terra, arregimentará todos aqueles que viveram 1000 anos por força de contra a vontade de Deus, não querendo estar debaixo da soberania de Deus. Todos esses se reunirão de volta com Satanás, que será solto, e virá fogo do céu, consumirá todos eles, e Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, e fim da história do mundo como nós o conhecemos hoje. Portanto, Deus fez uma aliança com Davi, e nessa aliança ele confirma a terra de Canaã como centro desse reino, ele confirma uma paz que vai perdurar para todo sempre, ele confirma a edificação da casa de Deus, do templo,
e ele confirma que o trono será eterno. E aí nós vamos ler Lucas capítulo 1, versículo 31. Se você encontrou, esteja curtindo essa live. Lucas capítulo 1, versículo 31. Eis que conceberás, diz Deus a Maria. Lembra que Maria é a mulher vestida de sol. A mulher vestida de sol é Israel. A mulher que está grávida para dar luz ao filho varão é Maria. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Em síntese, resumindo, o livro do Apocalipse é a preparação para a entronização de Jesus como aquele que ocupa o trono de Davi. Entronização no sentido de que ele toma posse do planeta Terra, amarrando Satanás, e os que sobrarem da batalha de Armagedon, por meio da administração da igreja e de Israel, eles vão ocupar o planeta Terra com a missão de torná-la semelhante ao Jardim do Éden, restaurando esse planeta antes do Senhor estabelecer um novo céus e uma nova terra. O milênio será a demonstração de que quando Deus disse ao homem, sujeite a terra, ocupe a terra, domine a terra, se multiplique na terra, de que esta promessa de fato era possível ser cumprida desde que fosse um governo na direção de Deus, na sujeição de Deus, em conformidade com a palavra de Deus. Se essa live fez sentido para você, curta, comente como as instruções que aqui foram transmitidas refletiram sobre o seu entendimento da palavra de Deus. Compartilhe essa live para que outros também possam ter acesso ao entendimento do lugar de Israel na história da redenção. Siga-me para que possamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Salve para você rever os textos que foram citados. O meu lema é conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo, grato por me seguir, grato por me ouvir e até a próxima.